Em todo o caso, aquilo que lhes interessa mesmo é a vida que têm hoje. E aquilo que se nota relativamente a outros tempos históricos, em que as coisas também foram muito difíceis, é que apesar das dificuldades, houve estímulo para continuar, houve estímulo para sair e houve uma esperança, havia esperança na sociedade portuguesa. Hoje, aquilo que nos parece é que a sociedade está mais desorientada, tem pouca esperança, está desorientada, é o termo, e há pouco falava isso com o Jerónimo de Sousa. O que é que se pode dizer às pessoas no sentido, António Avelange Nunes, no sentido de há que resistir, há que sobreviver, há que fazer? Porque isso é o que interessa também agora, é sermos positivos. É sermos positivos, mas para ser positivo tem que saber em que mundo vivemos. E eu, ao contrário do que começou por dizer o Jerónimo de Sousa, seria levado a admitir o seu enunciado. Há um pouco aqui uma crise de civilização. E creio que a banca ilustra bem essa crise de civilização. O que é que eu quero dizer com isso? Tem sucedido, desde 67, início de 70, várias crises financeiras por todo o mundo. No final da crise de 1995, teve o peso mexicano como moeda central, em que o sistema financeiro americano tremeu, e com ele tremeria todo o sistema financeiro do mundo. Houve várias críticas. O diretor-geral do FMI da altura fez críticas, o primeiro-ministro italiano, o primeiro-ministro inglês. Bom, o mais sintético e o mais contundente foi o presidente francês Jacques Chirac, que falou dos especuladores, dizendo que os especuladores são a sida da economia mundial. É verdade. Bom, então estamos perante um problema grave, porque os especuladores não são os sujeitinhos, são a grande banca, são a grande finança. Isso já em 95. Em 95. Bom, dir-se-ia que perante o risco desta sida que ameaçava a economia mundial, o mundo ia se mobilizar para evitar a pandemia. Não mobilizou. A desregulamentação. Essa é a época dos yuppies. Aliás, já é depois de aparecerem os yuppies na economia e também no mundo financeiro. É a época, digamos, de consolidação da ideologia neoliberal, depois de lançada a dita contra-revolução monetarista. Digamos, a ideologia neoliberal estava em pleno. E assim se foi vivendo, tudo se desregulamentou. Digamos, inventou-se o Estado regulador depois de se privatizar tudo. O Estado regulador, a meu ver, foi um embuste, porque ele cumpriu aquilo que estava na sua natureza, deixou de desregular tudo. E o exemplo de que o Estado regulador não era para regular nada, a meu ver, está no Sr. Alan Greenspan, que era o regulador mor, estava à frente, digamos, da maior entidade de regulação à escala mundial, e sempre disse que não acreditava na regulação e que a única regulação era a do mercado. E que, portanto, deixar andar e toda a liberdade... E o número 2 era o Bernanke, que ainda lá está. Pois, bom, está bem, mas o Alan Greenspan era o guru do neoliberalismo e era digamos, o regulador mor. Não regulou nada e desregulou o que podia e aplaudiu tudo o que foi desregulado. Bom, e a banca entrou na especulação. O capital financeiro todo entrou na especulação. O capital financeiro inventou um caminho próprio para obter lucros. Lucros a curto prazo. Lucros da especulação, descurando o investimento produtivo, descurando a inovação, descurando, digamos, o investimento nos setores que criam riqueza. E ganhou muito dinheiro. Como? Já desde a Idade Média a teologia católica dizia o dinheiro não queria dinheiro, por isso se proibia o juro. Bom, se o capital financeiro ganha muito dinheiro, há de ir buscar em algum sítio. Vai buscar onde ele se cria, onde se cria a riqueza, nos setores produtivos. E como os lucros da especulação passaram a ser muito mais elevados que nos setores produtivos, é claro que a banca e o mundo financeiro foi todo para a especulação. E deixaram de fazer isso. Isso contagiou a atitude dos próprios Estados. Com a liberdade de criação de produtos financeiros, de produtos derivados, que não são mais do que fichas para jogos de casino. Um estudo de finais de 2010 demonstrou que nas bolsas americanas apenas 1% das transações têm a ver com o financiamento das empresas. O resto é casino. Bom, então foi este mundo que se criou. Em 2011, em fevereiro de 2011, foi aprovado no Parlamento Europeu um relatório que ficou conhecido pelo nome da deputada relatora, a senhora Podimata, o relatório Podimata, que com todas as letras diz que a banca europeia não tem cumprido a sua função de financiar a economia, de financiar a criação de riqueza. Tem andado na especulação. Bom, quando a banca do casino ficou sem fundos, o que é que se fez? Chamou-se o Estado para salvar a banca. Ainda faliu o Lehman Brothers, mas depois
o presidente Bush veio dizer, não volta a falir nenhum banco. Inventou-se o capitalismo sem falências, que é uma coisa um pouco estranha, quando se dizia que uma das grandes virtudes do capitalismo era exatamente que os incapazes eram deitados fora porque faliam. Bom, agora o capitalismo sem falências já está. Bom, e então os bancos agora não vão à falência. Quais são os argumentos para que o Estado venha salvá-los? Quer dizer, para que os contribuintes que pagam impostos venham salvá-los. A OCDE calculou que em finais de 2009, cada habitante do mundo já tinha pago $1.476 para salvar a banca. Em finais de 2009. De então para cá, já pagámos não sei quanto, mas se calhar duplicámos ou mais que duplicámos. Bom, então, qual é a justificação? É que a estabilidade do sistema financeiro é essencial para a estabilidade da economia. É essencial para a coesão social. É essencial para a defesa da soberania nacional. E por isso, muitos autores dizem a estabilidade do sistema financeiro é um bem público. Bom, eu então, logicamente, pergunto, porquê é que então se é essencial para a economia, se é para a estabilidade da economia, se é essencial para a coesão nacional, se é essencial para a própria salvaguarda da própria soberania, se é um bem público, porque não se ocupa o Estado disso. Talvez o Estado já não deixasse andar a banca a jogar no casino, a jogar o dinheiro dos seus depositantes, o dinheiro dos seus pensionistas, e depois, quando tudo vai à falência, vem o Estado, vem os contribuintes, vem o povo pagar aquilo que foi gasto. Bom, eu penso que aqui há um problema civilizacional. É preciso saber o que se vai fazer com esta banca. Vai continuar a funcionar assim? Ou, quando começou a crise na Europa, até o Sr. Sarkozy veio dizer o capitalismo tem que mudar, o neoliberalismo tem que acabar. Acabou? Não acabou. Também dizer ao professor Avelar Nunes que a economia é preciso ser dinamizada e se não é possível, se aceita ou não, a Jaime Sousa falou só na banca de investimentos, ser nacionalizada, se aceita ou não que essa economia deve ser nacionalizada ou pode ser nacionalizada com a banca privada, por um lado, e por outro lado, já agora, o desemprego, como está, as desigualdades sociais que se têm agravado, hoje o Ministro da Economia mostrou-se enfim, penso que com vontade de negociar o salário mínimo nacional até aos 515 euros e disse-o aos sindicatos. Também queria que comentasse isso. Eu creio que já poderíamos falar do desemprego, enfim, esse é o problema maior. Mas, se me permite, ainda gostaria de terminar as considerações de há pouco, porque, digamos, eu acho que seria bom que ficasse claro que a nacionalização da banca não foi uma coisa horrorosa que fizeram os comunistas e que o comunismo foi uma coisa que faliu. Bom, ainda está para provar na história se o socialismo faliu ou não faliu. Na minha ótica, não faliu. Bom, a certa altura, lá na Revolução Francesa, depois de certos episódios, houve uma literatura que dizia, bom, o socialismo morreu, falar dele é como velar um cadáver. Era utópico, era utópico. Bom, está bem, mas era o socialismo morreu, falar dele é como velar um cadáver. E afinal o socialismo renasceu, viveu. Bom, à escala da história, 70 anos não é nada. Foi uma tentativa, a tentativa não correu muito bem e chegou ao fim. Bom, agora, depois mal, diz António Capuz. Não sei se correu muito mal. A União Soviética, os povos da União Soviética tinham 2% de alfabetizados e mal, que eram os mulás da Ásia e alguns da elite, digamos, da Rússia Europeia, em 1917. Em 1957, a União Soviética mandou o primeiro satélite para o espaço, mandou o primeiro satélite tripulado, o que significa tinha que os gulags na Sibéria. Mandou o quê? Pois, mas bom, eu acho que não é para isso que estamos aqui, porque se fôssemos para a dramática contabilidade dos crimes do socialismo, os crimes do capitalismo são muito mais e muito mais repugnantes, a meu ver. Porque não foi a União Soviética que desenvolveu a guerra no Vietnã, nem a guerra na Argélia, nem todas as guerras contra os povos que se queriam libertar, nem que lançou as bombas sobre Hiroshima, nem que matou 200 mil pessoas no Iraque, nem que matou não sei quantos milhões na Indonésia. Bom, não foi o socialismo que fez essas vítimas. Foi alguém, outra entidade, não foi o socialismo. Portanto, eu creio que é muito dramático cair nesta contabilidade dos crimes, porque mesmo aí, a desgraça é a desgraça. O que podemos dizer, os homens são realmente uns seres terríveis. Agora, se vamos para essa contabilidade... A questão é como é que vamos sair, O que eu queria dizer é o seguinte,
a nacionalização da banca foi uma coisa feita quase por consenso depois da Segunda Guerra Mundial em todos os países da Europa, porque se entendia que era preciso reconstruir a Europa. Ora, a questão que nós podemos pôr agora é a de saber se a Europa, e uma boa parte do mundo, mas a Europa não está à beira de uma crise tão grave que seja preciso reconstruí-la, refazê-la. Bom, e também se nacionalizou a banca quando não havia muito dinheiro e quando, pelo contrário, havia escassez absoluta de dinheiro. Pronto. E houve um grande consenso. Em 1974-75, depois das nacionalizações operadas na sequência do processo revolucionário no nosso país, Portugal não tinha o maior setor público empresarial, nem em termos do seu valor global, naturalmente, nem em termos de percentagem do emprego, nem em termos de percentagem, digamos, do investimento global, nem da riqueza criada. Outros países da Europa, incluindo a Alemanha Ocidental, na altura, tinham mais do que nós. Qual foi o grande alarme das nacionalizações em Portugal? É que tínhamos uma Constituição que dizia que o objetivo do Estado era construir o socialismo e a sociedade sem classe, etc. Esse é que foi o grande alarme da Constituição dirigente. Porque muitos dos que atacaram na altura esta Constituição, que era muito dirigente, apoiaram a Constituição Europeia, a falecida Constituição Europeia, que era dirigentíssima. Muito bem. Era uma Constituição de regulamento. Colocar a questão